Boa noite, pessoal. Então, o nosso assunto de hoje, né? Eu busquei o material para vocês, a gente vai trabalhar a respeito da análise fundamentalista. Isso vem de um treinamento que é um treinamento da própria B3, né? Da Bovespa, justamente para capacitar investidores, né? Para quem busca investir. O nosso foco aqui não é claro, a gente vai trabalhar todo o assunto da Bovespa. Eu quero acessar com vocês, vou mostrar acessando com vocês, né, o site da B3, ali só para dar uma visualizada como é que é, porque teve muitas pessoas que, né, que também não fazem a disciplina, e tem alunos que nem vão fazer a disciplina, porque são de sistemas, e tem outros também que talvez eles podem estar fazendo, talvez nunca acessaram. Também vou mostrar, né, outros dois sites onde você consegue obter as informações, né, com os dados financeiros da empresa. Não só a cotação e gráficos, mas ele traz também uma série de indicadores, todos já calculados. Vou mostrar também como é possível para você consultar as informações, né, diretamente do próprio site da empresa. Né? Todas as sociedades anônimas são negociadas na bolsa, elas têm, né, junto no seu próprio site, tipo um RI, né, RI e o nome da empresa, a ideia de relação, de relacionamento com os investidores, onde elas passam os releases, né, para explicar a respeito, né, dos dados, do balanço, das demonstrações contábeis, né. Então, os dados financeiros, contábeis, assim como, né, com as notas explicativas de quais são, explicando ali os resultados, e assim como informações de onde é que a empresa quer chegar, o que ela quer alcançar. Então, ela vai explicar a respeito de alguns investimentos que ela já fez, ou investimentos que ela, né, está em vias de iniciar e fazer. Como, por exemplo, uma filial ou uma nova fábrica, uma fábrica em outro país, e explicando, é bem interessante, por quê? Nosso intuito com a administração financeira, nesse tópico específico aqui, é justamente mostrar, né, a preocupação dos gestores em apresentar, se você for o gestor, de como é que você vai apresentar os resultados, né, para buscar e captar investidores, né? Lembra da nossa aula da estrutura do capital e custo do capital, quando a gente falou sobre captação de recursos com acionistas, né? Buscar novos acionistas? Aqui a ideia é justamente, né, para que vocês analisem, verifiquem como é que esse investidor, né, futuro acionista ou potencial acionista, como é que ele vai verificar em relação à empresa, se vale ou não vale a pena investir. Nosso assunto de hoje, né, é um início que a gente vai dar continuidade na nossa M2, onde a gente vai calcular uma série de outros indicadores. Até o momento, a gente calculou indicadores relacionados à liquidez, quando nós estávamos abordando a respeito da administração do capital de giro. Esses outros indicadores a gente vai trabalhar para a nossa M2. Na nossa M2, vocês vão poder utilizar um quadro resumo com as fórmulas, então vai ficar bem tranquilo também para fazer para a resolução da prova, né, e exercício. Com o tempo vocês vão acabar fixando, tá? O que vai acontecer é o seguinte, com a utilização no dia a dia, na prática profissional de vocês, vocês vão decorar as fórmulas, né? Não vai ter dificuldade. Mas como é o primeiro momento que vocês vão ter, né? Vocês vão receber ali um quadro resumo com as fórmulas. Nosso encontro de hoje, eu não vou exigir, a gente não vai fazer cálculos, a gente não vai calcular os indicadores, tá? Isso, para a nossa M2, a gente vai trabalhar, vou entregar o quadro resumo de fórmulas e a gente vai trabalhar nas próximas aulas. Hoje é só uma aula mais a questão, né, para que a gente compreenda e também, né, meu objetivo é que depois a gente acesse alguns sites para que vocês consigam, né, obter as informações, visualizar e conhecer um pouco mais. Né? Para quem está fazendo a disciplina de mercado de capitais, até pode servir como algo a mais, talvez que o professor não comentou, né, não está trabalhando de uma outra forma, e até para verificar e contrastar, tá bom? Vamos então falar a respeito hoje do nosso assunto, se chama, né, pelo site do material da B3, é a análise fundamentalista. Então, assim, ó, no mercado, né, mercado de ações, mercado imobiliário, negociado em bolsa de valores, a gente tem a figura, né, de um deles, né, o investidor, e um outro como especulador, né? Os dois são fundamentais para movimentar a economia, tá? O especulador, a gente vai explicar, e até tem uma fotografia de exemplos de dois muito conhecidos, né?
O especulador, ele quer ganhar dinheiro a curto prazo, ele vai buscar, né, e ele vai trabalhar com outro tipo de análise, tá? Que é a análise gráfica. Eu não vou chegar a abordar com vocês a análise gráfica aqui para o nosso assunto. Isso é abordar de mercado de capitais, né? Também leciono mercado de capitais. E se alguém tiver interesse, até digamos que não vai fazer disciplina de mercado de capitais, até posso encaminhar o material, ou quem sabe a gente poderia dedicar um tempinho ali para trabalhar a questão, né, de como interpretar, como é que funcionam os diversos tipos de gráficos, tá? Então, em relação aos tipos de investidores, né? Um deles, né, conhecido como investidor, ele vai justamente fazer o quê, né? Daí até menciona, ele prioriza a manutenção do seu capital e toma decisões baseadas nos fundamentos da empresa e em seu potencial econômico futuro. Estamos falando do tipo, né, mais conhecido, Warren Buffett, popularmente considerado, né, o mais bem-sucedido investidor do século XX. Warren Buffett, vocês já devem ter escutado falar a respeito dele, né? E a ideia dele é investir, né, em ações de empresa onde ele possa, né, gerir, administrar, e o que ele faz em termos de aquisição de empresas é chamado, né, buy, que é comprar, and hold, buy and hold. Ou seja, ele verifica, né, que a empresa ela tem um grande potencial, ele analisa todos os dados, né, os demonstrativos da empresa, e ele compra, né, justamente esperando lá todo o desenvolvimento da empresa, ele vai ganhar com os dividendos e com a valorização do negócio. Por sua vez, né, diferente aqui do perfil do investidor, eu tenho o especulador. Então, o nome mais conhecido é o George Soros, imagino que alguns já ouviram falar, outros, né, ou... Vocês já conheciam esses dois, George Soros e Warren Buffett? Não. Não? Beleza. Então a gente vai... Beleza. Então, assim, o outro, né, é o especulador, né, chamado... Um exemplo, sim, para a gente trazer assim à tona, para ser mais comum, é o George Soros. E como é que é esse perfil especulador, né? Tem por objetivo aumentar seu capital o máximo possível, procura... Procura, né, lucrar com variações de curtíssimo prazo nas cotações de mercado de ações. Como exemplo, Jorge Soros ficou famoso, né, pelas suas atividades enquanto especulador, chegando a ganhar US$ 1 bilhão em um único dia. O que acontece? O Jorge Soros ele especulou em relação às moedas e ele quase quebrou lá a Grã-Bretanha quando ele viu que tinha uma variação que ele poderia ganhar muito dinheiro, né? Se vocês tiverem interesse, depois da nossa aula, num outro momento, vocês podem, né, consultar do Warren Buffett. O Fantástico chegou a fazer uma reportagem dele, porque ele tem uma vida, assim, apesar de todo o dinheiro, né, de todo o dinheiro que é administrado por ele, porque tem diversos investidores pequenos que investem junto com o Warren Buffett, né? Então eles fazem lá eventos anuais, né? E daí todas as empresas que são investidas e faz todo um coisa, ele é amigo do Bill Gates, né? Daí até aparece ele jogando cartas com o Bill Gates num documentário do Fantástico de 7 a 8 minutos. Interessante. E do Jorge Soros também é possível também é possível ver um vídeo, né, curto, que vai contar um pouco a respeito dele. Do Warren Buffett eu tenho um vídeo comigo, mas devo conseguir achar na internet. Até poderia ser, a título de curiosidade, botar um link lá no sala de aula, tá? Jorge Soros, eu já vi de outros materiais, mas não sei se especificamente foi feito um vídeo ou em português ou legendado. Mas a transação que ele fez, ele, né, se fala assim, quase quebrou lá a Inglaterra, né, que se fala do Reino Unido, né? E bem interessante, tá? Ele vai explicar um pouco mais no slide seguinte. Então, assim, ó, perfil do investidor, né? Aquele que espera o retorno de longo prazo, acredita na empresa, então ele vai comprar os papéis da empresa porque ele acredita na empresa, né? Ele aguarda ciclos econômicos, então assim, se falou sobre uma crise, qualquer coisa, né? Não, mas ele verificou que é interessante, ele vai permanecer com os papéis e fica, né? É claro, senhores, com esse assunto tanto de pandemia e tudo mais, né? Até chegou a questionar porque, né, vários investidores, assim como Warren Buffett, né, ele vendeu todos os papéis que ele tinha, pelo menos um grande volume gigantesco, né, dos papéis que ele tinha em companhias aéreas, bem interessante, né? Então, assim, foi antes da questão
da preocupação em relação ao isolamento social, né? Aquilo fique em casa e tudo mais, inclusive ao redor do mundo. Vocês sabem que isso é um movimento que aconteceu no mundo inteiro, né? Liga pela televisão, diz lá, Estados Unidos, o pessoal está em quarentena. Em Dubai, em Singapura, o pessoal está em quarentena. E o Warren Buffett, né, que sempre tem uma visão de longo prazo, talvez já visualizando dessa possibilidade, antes de tudo isso ele vendeu os papéis e ele ficou com uma boa quantidade de recursos em caixa, né, dos fundos dele, né, com bastante recursos em caixa, bem interessante. Foi inclusive aparece alguns documentários lá fora dizendo assim, né, quanto tempo antes será que esses baita investidores já tinham conhecimento, né? Bem legal. Beleza. Então, esse perfil investidor, né, exposto ao risco do negócio, a rentabilidade depende do sucesso da empresa, porque ele vai comprar e ficar com as ações, né, analisa os fundamentos financeiros da empresa e provê estabilidade de mercado. Esse investidor aqui, ó, né, ele está baseado, todo o estudo dele, na escola fundamentalista, que é o nosso assunto de hoje, tá? O Jorge Soros, ele é o perfil especulador, ou seja, retorno de curto ou curtíssimo prazo, acompanha o preço da ação diariamente, exposto ao risco do mercado. Então, aqui ele está exposto, né, o investidor ao risco do negócio, né, vai que o negócio, né, a situação da empresa, o ramo em que ela está, o setor que ela está pode sofrer com alguma crise, alguma coisa econômica. Aqui a ideia é risco do mercado, né? Então, assim, se o mercado influenciar as ações e tudo mais, é uma visão de curto prazo. A rentabilidade depende muito da velocidade e habilidade de se antecipar às tendências, utiliza a ferramenta de análise técnico-gráfica. Então, nosso assunto de hoje é abordar sobre a análise fundamentalista, que seria nesse perfil aqui de investidor, e esse aqui utiliza análise técnico-gráfica, né? E ele também é muito importante para o mercado de capitais, porque ele vai dar liquidez ao mercado, ou seja, dele comprar, vender, comprar, ele está movimentando o mercado, né? Mercado imobiliário, mercado de ações, então ele também é muito interessante, né? Os dois são muito bons para o mercado, e aqui a gente tem a escola técnica. Quem está fazendo mercado de capitais com o professor, não sei se é o professor Tom? Ele já falou sobre... Ah, é o professor Aloysio. E ele já falou sobre a análise técnica? Já começou? Vai começar a ser M2? Ainda não. Beleza. Então tá. O professor Luiz é excelente profissional, com certeza vai passar, vai ter todo um ementa, né? Beleza. Então, assim, uma delas é a escola fundamentalista, né? E a outra é a escola técnica. Para que vocês entendam a distinção entre uma e outra, é o seguinte: acredito que, assim como eu, vocês devam... as redes sociais, elas trabalham muito com a ideia do logaritmo e o que a pessoa tem interesse. Então, até vocês me auxiliem, me digam se aparecem as mesmas coisas. Mas, para mim, aparece, né, tudo relacionado ao assunto, a questão jurídica, tipo advogado, propaganda de advogado, né, eles ficam botando propaganda de advogado. Na verdade, não deveria, né, mandar propaganda de advogado para advogado, né? A gente sabe que não é propaganda, não pode ser, mas então é marketing de conteúdo, né, que é permitido pela OAB. E além disso, eu recebo muitas informações a respeito do mercado financeiro, né? Não sei, tem um pouquinho de investimento lá, e daí eu fico recebendo direto. Só que eu acho que foi muito forte, eu acho que não foi só para quem atua no mercado financeiro. Porque nesses últimos meses se trabalhou, ou anos, se trabalhou muito a questão de se popularizar mais o mercado acionário e de trazer, né, todas as pessoas, não precisa ser o mega investidor, não precisa, mas eles dizem o seguinte, que qualquer pessoa poderia investir, né? Pessoa poderia investir no mercado de ações, né? Você consegue criar uma conta com a corretora de forma gratuita, né? Assim como você poderia investir no Tesouro Direto, né? Que daí a pessoa compra títulos públicos, né, do governo, uma possibilidade de comprar pelo site Tesouro Direto. O que acontece? No Tesouro Direto você não precisaria comprar através da corretora, só que a corretora sabe que é um baita potencial de cliente, então a corretora não cobra nada, né, e acaba sendo até mais vantajoso você ter, digamos,
títulos do Tesouro direto com a corretora para administrar. Daí você acaba se empolgando, vai comprando as ações, né? Pode trabalhar com mini contratos, e daí, ou mini índices, né? Daí a brincadeira vai longe, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: aqui na escola técnica, a decisão de compra, como ela é de curto prazo, a lógica é a seguinte, ó. Na análise fundamentalista, eu vejo se a empresa, né? Qual que é os dados da empresa, como é que ela está em termos de liquidez, endividamento, a margem que ela tem, o quanto que ela dá de lucro, e eu digo assim, pô, essa empresa é bem bacana para investir. Na análise técnica, se eu juntar as duas escolas, seria assim, ó, uma eu vejo se a empresa é boa, e a outra eu vejo se ela está no momento certo de eu investir, ou seja, em termos de preço. Só que, pela escola técnica, eu posso investir numa empresa, mesmo que no longo prazo a empresa não se sustente, né? Por quê? Porque você analisa só o gráfico, ou seja, a cotação diária. Se você vê que a cotação da empresa, você faz os cálculos e verifica que é uma tendência de alta e que o valor da ação vai subir, e você pensa em fazer uma operação chamada day trade, você deve ter recebido material muito a respeito, se torne day trade, vire um day trader, né? Ou seja, eu quero fazer a aquisição assim, ó, compro a ação e vou vender a ação talvez poucos minutos depois, né? Mas, ou seja, eu faço a negociação ao longo de um dia. E com isso eu ganho o meu dinheiro. Deixa eu até perguntar para ver se uma dessas acontece só comigo. Vocês também devem ter recebido, ou quando acessa o YouTube, acessa uma rede social, aparece muito assim, faça um curso, venha ser day trader, ganhe dinheiro como day trader. Vocês também recebem isso? Não? Sim, beleza. Não, só para saber se não é só comigo, né? Então, pela escola técnica, a ideia seria o quê? Né? Ah, pode ser que daqui a um ano a empresa não esteja bem, pode ser. Tá, mas agora, eu consigo ganhar dinheiro hoje? Consigo, tá? A escola técnica, eu poderia ver isso aqui, independente de eu analisar os dados, né? Independente de eu analisar os dados da empresa como um todo, tá? Dependendo como for, a gente pode trabalhar isso aqui como um extra, talvez, no finalzinho do semestre, se tiverem interesse, né, ou fazendo uma aula, um encontro, trazer um profissional que trabalha no assunto, mas acho que o professor Aloysio vai trabalhar com vocês, né? Para quem não vai ter a disciplina, eu também pode me contactar e eu disponibilizo o material, ou até disponibilizo um bate-papo, uma aula que a gente fez com os alunos. Tá? E daí posso até botar de uma dia que eu estiver levando alguém, que semestre passado eu fiz, não gravei, não pensava em gravar as aulas, né? E poderia fazer ao desse semestre. Mas a gente vai conversando adiante. Beleza, vamos adiante. Então, aqui vai falar um pouco da análise fundamentalista, que ela é uma técnica de avaliação que vai buscar oportunidades de investimento em empresas, a partir de um cuidadoso exame dos fundamentos do negócio. Então, vai analisar o negócio como um todo. A aplicação de técnicas de análise das demonstrações financeiras, do posicionamento estratégico, do cenário macroeconômico e outras, permite que o analista faça um diagnóstico do valor justo da companhia. Então, a ideia é o que é? Eu analiso, né, a empresa, só que antes de eu analisar a empresa, eu vou analisar a economia, o setor em que ela está inserida, para ver se vale a pena investir ou não, né? Assim, ó, quer ver um exemplo bem tranquilo para a gente ver? Não vou dizer hoje, né? Mas vocês pensem o seguinte, ó, e isso eu vi num vídeo do YouTube quando eu estava assim descansando um pouco e eram os profissionais que trabalham na questão do mundo esportivo, né? Aí eles falaram assim, ó, todo mundo conhece a Smart Fit, né? A academia Smart Fit. A Smart Fit, ela é negociada na Bolsa de Valores, né? Então, o que aconteceu? Com esse assunto de quarentena, Covid e tudo mais, aí, num vídeo que foi postado, acho que no domingo, né? Mas talvez tenha alguns dias ali, um profissional, cara, um médico, na verdade, trabalha médico na área do esporte, né? Ele falou para o outro assim, ele falou, bah, você viu o resultado ali, o que aconteceu em relação à Smart Fit? O outro falou assim, não acompanhei. Aí ele falou assim, as ações da Smart Fit tiveram agora recentemente uma queda de mais de 30%, em torno de 30%. Eu não pesquisei, tá? A gente consegue até acessar e pesquisar aqui até para ver hoje. Mas ele falou teve uma queda de 30%. Claro, porque o que aconteceu? Você imagina o seguinte, você vai comprar papéis de uma academia, né? De uma rede de várias academias, né? Ao redor do país. Só que assim, ó,
boa parte dos governadores, né, com essa questão da quarentena, eles tinham fechado as academias e daí depois eles acabam trazendo uma série de restrições que você acaba tendo um número menor de pessoas na academia. Hoje em dia, vocês sabem, vocês vão no mercado, tem que ter um distanciamento maior, e a ideia qual que é? Com a academia aberta, vai ter que ter um distanciamento maior entre uma esteira e outra, o número de inscritos para fazer a academia, você tem que ter toda uma restrição, uma preocupação em relação ao horário. Então, assim, ó, um fator, né, externo influenciou, digamos, no valor de mercado da ação, que vai influenciar no valor de mercado da empresa, tá? Beleza. Então, aí ele diz, aplicação de técnicas de análise das demonstrações financeiras, de posicionamento estratégico, cenário macroeconômico e outras, permite que o analista faça um diagnóstico do valor justo da companhia examinada, que é o que eu estava comentando. Sempre que o valor justo for maior que o negociado, existe uma oportunidade de investimento, né? Então, o valor, que é o valor tido, né? Quando você faz a análise das demonstrações contábeis e você vê, poxa, o valor da empresa é esse, e ela está sendo negociada por um valor mais baixo, vale muito a pena comprar papéis dessa empresa, né? Então, pois ambos os preços tendem a se igualar no longo prazo, devido à própria racionalidade do mercado. Então, o próprio mercado vai entender assim, pô, valor, né, contábil é muito melhor, é maior do que está sendo negociado em bolsa, né? Professor, de forma geral, né, o valor negociado na bolsa ele é menor do que o valor contábil? Não, né? Não, né? Só que a gente vai ver justamente que existem às vezes grandes distorções. Agora com a queda da bolsa está subindo, a bolsa tem tido altas, né? Ontem teve, hoje também, mas alguns preços que estavam realmente um pouco mais altos, eles deram uma caída e agora estão com um preço interessante, tá? Beleza, então, diz assim, né, por isso ouvimos dizer que a análise fundamentalista é a alquimia do bom senso. Então, assim, para ter uma visão, né, do negócio, se vale a pena investir ou não, ele vai seguindo aqui, ó, 4 etapas, né? Ele diz assim, ó, para ter uma visão integrada do negócio, dentro da economia e conseguir analisar a estratégia que a empresa usa, né, para ser bem-sucedida, a análise fundamentalista passa por 4 etapas. Então, uma análise econômica, depois uma análise financeira, análise por múltiplos, para chegar no preço justo, né? Essa é a ideia aqui das 4 etapas. A gente vai passar, claro que esse nosso encontro é um encontro sucinto, mas a gente vai passar então pelos pontos aqui, tá? Começando, né, de cima para baixo, que é o que eu chamo de top-down, né, vendo a ideia da economia. Então, como diz, né, analisa a empresa top-down, né, analisa a empresa dentro do contexto da economia, verifica os primeiros indicadores econômicos, o potencial de impacto que esses indicadores têm em determinados setores da empresa, da economia, perdão. Dentro desses setores são selecionadas empresas que têm maior potencial de se favorecerem com esse cenário, né? Então, assim, quarentena e tudo mais, o que teve um movimento grande, né? Toda a questão de entrega e de logística, né? Você pensa, por exemplo, em empresas que já tinham se tornado em grandes empresas no mundo, né? Uma das maiores empresas do mundo, que é a Amazon, que trabalha com delivery, com entrega, né? Então você, ao invés de você ter as lojas físicas, né? Você tem todo um sistema de logística para entrega. Eu vi recentemente informações que eles colocam, né? Que a Amazon estava fazendo entrega de produtos bem simples e com um preço bem barato, ou acho que até era frete grátis. Se não era frete grátis, era frete $1. Era uma coisa assim um valor bem simbólico, assim, né? Aí e o comentário era assim: você, né, que tem o seu negócio totalmente físico, né? Como é que você vai concorrer? Como é que você vai concorrer com a Amazon, que está, né, no mundo virtual, onde você consegue? O que aconteceu lá no mercado lá fora, Estados Unidos? Uma das grandes empresas é o Walmart, né? Quem mora lá fora fala o seguinte: o cara vai no Walmart, vê o produto. Por exemplo, que a gente tem o Big aí em Balneário, né? O cara vai lá no Big, vê o computador, vê o celular, vê o equipamento, ou vai na loja da Samsung, por exemplo, a gente tem a loja da Samsung do shopping, né? Infelizmente, vocês sabem, a loja da Samsung, ela tem um preço que às vezes não é o preço mais barato, né? Então, o que acontece, né? Alguém trabalha na Samsung? Não. Conhece alguém? Se trabalha, conhece, esquece, né? Mas assim, ó,
já aconteceu comigo, eu tenho diversos amigos que foram, aconteceu a mesma coisa. O cara vai na loja da Samsung, tem um baita atendimento, o cara tem vontade de dar o dinheiro pro vendedor da Samsung, para tipo assim, cara, tipo assim, quem vendeu foi o vendedor da Samsung, né? Só que quem efetiva a venda é outra loja, no próprio shopping. O cara acaba comprando no Ponto Frio, que vai vender mais barato, que era aquele primeiro andar do Almeida Júnior ali, o Balneário Camboriú, ou acaba comprando em outras lojas dessas, varejistas, que tem o aparelho com preço mais barato e a Samsung serve para mostrar. O que tem acontecido nos Estados Unidos? A pessoa ia no Walmart, conhecia o produto, via se gostava e acabava comprando, ou acaba comprando pela Amazon, que os preços são mais baratos. Tá? Isso que eu estou falando é para que vocês tenham uma ideia, por exemplo, tudo que a gente passa, questão da economia e tudo mais, né? Tem setores, o que a gente pode observar, tem setores que sofreram muito com a quarentena e outros setores, o cara vai dizer, poxa, toda essa área médica, hospitalar e coisa e tal está em ascensão. Né? Toda essa questão, né? O que é o restaurante? Pô, o restaurante teve um impacto grande, mas quem trabalhava com entrega ou que era, sei lá, tipo o chefe Valdemar, que sempre só entregava, ele não teve o impacto, né? A não ser alguns casos que realmente algumas pessoas ficaram tão preocupadas com a questão do coronavírus que tem gente que nem sai de casa. Tem uma pessoa conhecida que o cara não sai de casa, não, né? Ele fez estoque de tudo e o cara está muito preocupado. E a própria família dele está preocupada porque o cara não quer retornar mais para trabalhar. O cara tá preocupado, pode acontecer alguma coisa com ele. Beleza. Então, primeiro análise da economia, depois setor e empresa. Deixa eu só ver se alguém colocou algum comentário, que eu estava sem o comentário aqui online. Beleza. Então, em relação à economia, né, alguns fatores macroeconômicos a serem considerados para analisar ali, né? A elevação da inflação, a elevação dos juros, desvalorização da moeda, aumento do risco político. Então, assim, se você tem uma inflação muito elevada, né, você vai corroendo o poder de compra das pessoas, né? Aquele trabalhador, até que ele tenha o reajuste salarial, ele foi sofrendo, né? E se depois o reajuste acompanha, né? Mas ele vai sofrendo, perdão, a perda do poder aquisitivo, até que chega num patamar que, em vez de ele poder comprar tantas coisas que ele conseguia, ele não compra mais. O que acontece? Em boa parte dos casos, dependendo do segmento que a pessoa está atuando, tá? Segmento de altíssimo luxo, eles dizem que tem inflação, não tem inflação, tem a crise e você acaba vendendo igual, né? Mas para a classe média, o que acontece? A primeira coisa que, no momento de perda do poder aquisitivo, as pessoas deixam de sair mais à noite, né? Deixam de viajar, uma das primeiras coisas que as pessoas deixam de fazer é viajar. Então, assim, negócios que estão relacionados, né, ao setor do turismo é uma das primeiras coisas que a pessoa corta, né? Aquela viagem extra de final de ano, nas férias. Depois, né, a questão dos restaurantes, a quantidade de vezes em restaurantes ou o perfil do restaurante, e, além disso, a questão, às vezes, de encomendar comida, enfim. A elevação dos juros ou a diminuição vai fazer o seguinte: se eu baixo juros, eu estou tentando fomentar negócios. Então, assim, eu empresto para as empresas a uma taxa mais baixa, elas vão contratar mais funcionários também vão gastar mais. Então, à medida que eu baixo juros, eu tento fazer com que a economia esteja fluindo. Se eu elevo os juros, vai fazer com que as empresas não tenham recursos tão fáceis, ou, digamos, ele acaba não conseguindo captar mais recursos, ou a elevação vai acabar fazendo com que a economia dê uma retraída, tá? Desvalorização da moeda por si só, ela favorece, né, as exportações, ela torna o nosso custo país mais barato e favorece as exportações. Em compensação, ela vai inviabilizar ou dificultar as importações, né? Então, assim, a desvalorização da moeda, que é algo que foi muito tratado nos últimos dias pela mídia, né? E algumas pessoas ficaram revoltadíssimas, né? Eu vi que algumas pessoas falaram, como é que eu vou para Disney agora? Como é que eu vou viajar com esse dólar a 6? Quero, né? Tô chateado com o presidente, mas não é só uma questão do presidente, vocês sabem disso. E só que, ao mesmo tempo, ela vai fazer o quê?
com que você tenha recursos no mercado interno. Então, tipo assim, você tem que exportar. Para exportar é interessante. Então, assim, ó, se você simplesmente importa já os produtos prontos, você não gera negócios aqui no país, né? Então, tudo é uma questão de equilíbrio, né? Não é para botar o dólar a 20, né? Nem a 10, nem nada maluco assim, mas com o câmbio muito valorizado, vai ser muito mais interessante a pessoa importar. Vocês sabem que isso acontece e muitas das importações, eu não sei se eu comentei com vocês, elas acabam acontecendo dentro do Mercosul. Então, assim, é muito mais barato, às vezes, para um empresário brasileiro se mudar para o Paraguai, constituir uma empresa no Paraguai ou na Argentina e mandar os produtos para o Brasil, porque você consegue ter uma série de benefícios, tá? Aumento do risco político, né, uma situação de risco político vai fazer com que com que as pessoas tenham receio de investir no país. Né? Isso vai fazer com que, digamos, a empresa não consiga captar tantos recursos no mercado de capitais. Beleza. Vamos seguindo, que ele vai especificar um pouco mais. Aqui diz assim, pontos a serem considerados numa análise econômica, tá? E daí eu vou passando cada um deles. Ó, uma delas é a política fiscal, cambial e monetária de um país. Então, aquilo que a gente falou, né, a respeito da desvalorização, ou uma desvalorização do real pode elevar o custo em moeda nacional de uma importadora, diminuindo assim o seu lucro. Então, para a importadora, a desvalorização é ruim, mas para quem exporta é bom, né? O que acontece, quem trabalha com o mercado de importação, exportação, acaba mudando o foco, né? Então, essas traders e tudo mais, ela, em vez de ela estar importando, ela começa a trabalhar na ideia de exportação. Né? E daí vai dependendo em que negócio você vai investir, você vai ver se vale a pena, né, investir em tal empresa que está com foco grande em exportar, ou dependendo do caso aqui que a gente estava vendo, né, da política fiscal, cambial e monetária, se a empresa ela depende muito de fornecedores de fora, né, e o dólar desvaloriza, ela vai ter mais dificuldade de comprar, né, os insumos, né, e daí é isso que deve ser analisado aqui quando se pensa no negócio como um todo. Beleza, a questão do balança comercial e o balanço de pagamentos. Assim, ó, sucessivos déficits na balança comercial podem favorecer por parte do governo brasileiro a adoção de práticas de incentivo às exportações, melhorando o resultado de empresas que atuam nesse segmento. Né? Então, a ideia da balança comercial está em equilíbrio. Então, o que acontece? Se tiver saindo muito dólar, ela precisa fazer o quê? Exportações para que entre dólar no país. E daí ela vai controlando. Por isso que vocês sabem que alguns impostos... Já tiveram aula com o professor Bazanella, de Direito Tributário? Sim, aham. Sim, né? Então, a Sabrina não, alguns sim. Quando ele falou sobre impostos, daí eles falam sobre o princípio da anterioridade e da nonagesimal, né? Que alguns impostos você tem que aguardar até o ano seguinte e outros, além de você ter que aguardar o ano seguinte, você tem que aguardar 90 dias, né? Então, assim, você quer tomar alguma decisão, você tem que aguardar 90 dias para que esteja em vigor. O que que acontece? Alguns impostos você não precisa aguardar esses 90 dias. Por quê? Porque eles são utilizados justamente para um controle melhor, né, das políticas do governo. Exemplo disso, vocês lembram um exemplo de um imposto que não tem que aguardar os 90 dias? Fica como pergunta para o nosso intervalo, né? Mas vocês vão ver, por exemplo, assim, ó, que em relação ao imposto de importação, exportação, você consegue fazer essas alterações justamente porque se você tiver numa situação de balança comercial desfavorável, você consegue alterar, tá? Não só esses dois. Beleza, adiante. Nível de atividade econômica na indústria, comércio e serviços. Então, a queda da atividade em um determinado setor pode alterar, né, toda a sua cadeia de suprimentos, levando assim a uma piora muito mais aguda da economia em uma região. Então, aqui a ideia o que, que é? Quando você vai investir numa empresa, você vai analisar, né, todo a economia, a situação, né? Então, assim, eu quero trabalhar com, vou adquirir ações de uma empresa, e daí você já analisa para quem que ela comercializa, para quem que ela vende, né? Como é que está esse nível da economia, que vai envolver até o próximo slide anterior, o seguinte, na verdade, quer ver? Ó, taxa de desemprego. Que, por exemplo,
se você tem, que nem a gente falou, né, um alto índice de desemprego, alguns produtos você acaba, né, deixando de lado por outros que você acaba são essenciais. Então, o que acontece? No momento desse que a gente passou de quarentena e tudo mais, suspensão do contrato de trabalho, redução de alguns salários, de algumas pessoas, de alguns trabalhadores, né? Isso vai impactar de que forma, né? Vai impactar que alguns gastos as pessoas não vão fazer. Então, assim, por exemplo, a pessoa trabalha com eletrônicos, né? Será que eletrônicos vai impactar? Será que eletrônicos vai impactar o mesmo que vai impactar empresas que trabalham no ramo alimentício? Você pensa o seguinte, o cara pode não comprar o eletrônico, ele pode até não comprar a mesma quantidade em termos de roupas e tudo mais, acessórios, né, homem, mulher, mas ali a questão de alimentos, ele pode mudar a marca, mas o consumo vai ter. Então, assim, tem setores que você tem uma volatilidade maior, né? Claro, tem maiores do vestuário e tudo mais, e tem setores que eles oscilam muito menos com essas variações, né, da economia. E aqui a ideia é justamente para identificar qual setor e qual empresa. Por fim, né, o nível do endividamento do país, com a preocupação ali, o que acontece? Um país muito endividado, ele vai emitir novos títulos, que são os títulos do Tesouro que o pessoal pode comprar, né, pelo sistema que nem eu falei. Se as pessoas começam a desconfiar que o país pode ter um sinal que ele não está muito bem ou ele está muito endividado, as pessoas não vão querer comprar os papéis, certo? Como é que ele vai fazer para conseguir buscar esses investidores? Ele vai cobrar, digamos, ele vai pagar uma taxa de juros mais alta. Se ele paga uma taxa de juros mais alta, ele vai aumentar todas as taxas, inclusive dos juros, que depois vai cair lá para os juros para o empresário. Como assim, professor? Porque é o seguinte, se você pode comprar títulos do Tesouro a uma taxa mais alta, por que você vai fazer uma outra operação, né? Se você botar taxas altíssimas, é capaz até o sistema financeiro decidir comprar, digamos assim, fazer as negociações com o Tesouro direto do que direto com os outros investidores. Claro que daí é bem alto, né? Mas a ideia qual que é? Que haja uma preocupação em relação a esse nível de endividamento. Se vocês pesquisaram bastante recentemente, eles falam muito a respeito da situação nos Estados Unidos, antes da quarentena, onde os Estados Unidos é um país bastante endividado e ele foi emitindo papel. E a preocupação que eles têm nos Estados Unidos agora é que, assim, que os papéis não estavam indo tão bem, que daqui a pouco eles vão ter que elevar as taxas de juros, e as taxas são muito baixas. Ou seja, a taxa é muito baixa, favorece o empreendedorismo, novos negócios. A partir do momento que o governo precisar aumentar essas taxas ali para vender os títulos dele, que é o Treasury, né, ele vai fazer o quê? Ele vai repassar isso para o empresário também vai sentir, né? Beleza, que era uma ideia para ter uma visão econômica, que daí vocês também alguns tiveram em relação à economia também, né? Mas daí você vê, tipo assim, qual setor que tá bom, qual que não é. A análise financeira, né? Ideia aí de bottom-up, né? Bottom-up é de baixo para cima. A gente viu antes de cima para baixo, que era a economia, né, o setor, a empresa, para analisar, e aqui a análise daí financeira. Aí diz assim, ó, é a análise dos indicadores financeiros da empresa, e verifica como é feita a administração e como está a qualidade da gestão da empresa. Um índice mede a relação entre contas e grupos de contas das demonstrações financeiras, e ela visa, né, evidenciar determinado aspecto da situação econômica ou financeira da empresa. Então, o que acontece? Aqui, isso aqui é um material desenvolvido, né, pela B3, pela Bovespa, justamente, né, para dar um suporte a uma base para o investidor, e ele vai trazer aqui alguns grupos de índices, né? Então, o primeiro que ele traz aqui é a questão, a análise dos indicadores econômicos financeiros é o índice de liquidez, né? Liquidez a gente trabalhou quando a gente trabalhou o nosso assunto capital de giro. Aqui ele traz justamente o índice de liquidez corrente, né? O índice de liquidez corrente, a gente já calculou quando entrou no capital de giro, é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Aí ele diz lá, ó, normalmente utilizados para avaliar a capacidade de pagamento da empresa, né? Identificam se a companhia terá condições de honrar com folga seus compromissos financeiros.
Ou seja, eu pego o meu total, que aparece lá no balanço patrimonial, ativo circulante, e divido, né, que são meus direitos ali a curto prazo, e divido por passivo circulante, né, minhas obrigações de curto prazo, e eu consigo identificar, por exemplo, assim, deu resultado, né? Era, por exemplo, vou dar um exemplo assim, ó, ativo circulante 120, passivo circulante 100, resultado 1,2. Significa que a empresa tem R$ 1,20, né, para cada R$ 1 de obrigação. Essa é a ideia. Ou seja, conseguir identificar se ela tem, né, com folga, recursos para pagar as suas obrigações. Aí, a respeito dos índices, ele traz também a liquidez seca, né, que a gente também trabalhou quando trabalhou capital de giro, que o ativo circulante, né? Só que daí eu não vou considerar o estoque, né? Porque eu quero justamente identificar a capacidade da empresa ter de cumprir as suas obrigações, né? Sem a venda do estoque. Tem às vezes produtos estão encalhados lá, né? Que não vão ter aquele mesmo valor de venda, e é uma forma de identificar. Também, por fim, né, a liquidez geral ou financeira apresenta a situação financeira geral da companhia, pois considera as disponibilidades e haveres, tanto de curto quanto de longo prazo. O que ele faz? Na liquidez geral, ele considera não só o ativo circulante, mas ele considera o realizável a longo prazo. Não é todo não circulante, é só o realizável, né, a longo prazo. E lá no passivo, é o passivo circulante, né, e mais o exigível lá a longo prazo, ou seja, todo o capital de terceiros, né, só não vai contar o patrimônio líquido, tá? Aí outros indicadores, né, indicadores relacionados ao endividamento. Então ele traz aqui a fórmula do endividamento geral, passivo circulante mais exigível de longo prazo, né, dividido pelo patrimônio líquido, né? Para que serve? Aí diz, permite mensurar de forma simples o nível de endividamento da companhia, sua capacidade de gerar caixa para pagar suas dívidas e, conseguinte, garantir o crescimento sustentável de suas atividades. Outros indicadores, né? A gente viu o indicador endividamento geral, aí eu tenho endividamento oneroso, mede especificamente o compromisso do capital próprio da empresa em relação à sua dívida com bancos, e outras que têm custo financeiro, né? Debêntures descontuplicados. E o endividamento líquido, que trata-se do cálculo do endividamento deduzido das disponibilidades aplicadas no mercado financeiro. É bastante útil nos casos de empresas que têm baixo custo de captação de empréstimos e o fazem com o intuito de realizar o que chamamos de arbitragem, ou seja, captam de um lado e aplicam do outro, gerando ganhos líquidos. Outros indicadores, né? Aqui ele até mostra, a gente já falou sobre liquidez e endividamento, né? A questão das margens, para identificar dos recursos ali, quanto que ela consegue, né, da receita, quanto que ela consegue ter de resultado. Então, um deles, né, a margem bruta, que é o lucro bruto em relação à receita líquida. Aí eu tenho a margem líquida, que vai justamente pegar o lucro líquido em relação ali à receita, né, ao faturamento, e a margem EBIT, né, que é, após as despesas operacionais, demonstra o quanto a empresa consegue de resultado em relação às suas despesas, não considerando as despesas com juros, né? Aqui, ó, a palavra EBIT, né, ela vem do inglês, que é, né, a questão dos ganhos, né, earnings, before interest and taxes, ou seja, é antes dos juros e do imposto, né, o imposto de renda e contribuição social. Eu tenho um outro indicador, né, que é o EBITDA, né, que daí tem D e o A depois, que é os ganhos antes dos juros do imposto de renda somados à depreciação e amortização, né, que é justamente para medir o resultado. A gente vai ver depois quando a gente acessar a respeito das empresas, que eles vão trazer esses indicadores, tá? Aí, por fim, né, a rentabilidade vai dizer assim, ó, são indicadores usados para medir a capacidade da companhia de rentabilizar o capital investido nela própria. Então, aqui ele traz, ó, a rentabilidade sobre o patrimônio líquido, né? Lucro líquido sobre o patrimônio líquido. Aqui, ele traz a nomenclatura como o ROI, né? E ROA, né? ROI, na verdade, é
é do inglês e ele vem Return on Equity. Equity é justamente o patrimônio líquido, né? E o outro ali, Return on Assets, né? Que é o ROA, né? Return on Assets, né? A pessoa do mercado financeiro gosta muito de usar terminologia em inglês, então vocês vão acabar vendo em alguns momentos, né? Digo assim, na vida prática de vocês, não é uma coisa minha, professor, que tem interesse, o material aqui é da própria B3, né? Mas então aqui, ó, aqui ele vai medir a rentabilidade sobre o patrimônio líquido, né? Então, daquele capital que os sócios têm, né? Eles vão conseguir ter um determinado resultado, né? Que é a ideia do lucro líquido. É claro, você pode fazer, que nem a gente trabalhou na aula anterior a respeito, não na aula anterior, na outra, né? Sobre alavancagem operacional e financeira, você vai utilizar recursos de terceiros, né? Sejam de curto ou de longo prazo. E isso vai fazer com que você consiga alavancar o seu negócio. Aqui, esse indicador, ele está querendo dizer assim, ó, do seu patrimônio líquido, digamos assim, ó, a gente montou um negócio com 200 mil, quanto que você, com aqueles 200 mil que você injetou no seu negócio, né, você consegue ter de lucro líquido. E aqui, o de baixo, ele vai considerar, né, ele não considera o patrimônio líquido, mas ele considera o ativo total. O ativo total, vocês sabem que é igual ao passivo total, ou seja, ele considera quanto que a pessoa consegue ter de resultado, considerando, né, todas as obrigações de curto prazo, passivo circulante, passivo não circulante, considerando longo prazo, e patrimônio líquido, ou seja, que é o passivo total é igual ao ativo total, né? Ele quer saber assim, ó, quanto que você consegue dar de resultado do seu negócio. Então, o return on assets, né, o retorno sobre ativo total, ele diz assim, ó, quanto que você, de toda essa estrutura que está lá do balanço patrimonial rodando, quanto que você consegue dar de lucro, né, ou o indicador, né? Para a gente pegar como parâmetro, eu não falei assim, ó, que o investimento dos sócios era 200 mil. Então, você imagine assim, ó, quanto que dá de retorno, vamos supor, tá? Vamos supor que deu um lucro líquido de 100 mil. Aí, o patrimônio líquido era de 200 mil. Olha que fantástico, né? O cara investiu 200 mil e a cada ano ele tem um lucro líquido de 100 mil. Então, se eu for fazer aqui, eu vou pegar, né? O retorno sobre o patrimônio líquido vai ser 100 mil dividido por 200 mil. Deu meio, 50%, né? 0,5 é o indicador. E aqui, rentabilidade sobre ativo total. Agora imagine que você tem, né, de obrigações de curto prazo e de longo prazo, 800 mil. Então, o retorno vai ser, né, os 800 mil mais o patrimônio líquido, 1 milhão, vai ser 100 mil dividido por 1 milhão. 100 mil dividido por 1 milhão é igual a 10%. Então, a rentabilidade do ativo total foi de 10%, né? Tá? Só para a gente pegar como um parâmetro, né? Então, um ele avalia o quanto que é o retorno para os acionistas e o outro ele analisa qual que é o retorno em relação ao negócio como um todo. Por fim, né, indicadores relacionados ao giro. Aí aqui eu tenho, né, vendas sobre o ativo total, a ideia do giro do ativo. E outros é relacionado aos prazos médios, que foi quando a gente trabalhou a questão do capital de giro, a gente trabalhou ciclo econômico, ciclo operacional, ciclo de caixa, né? Esse aqui a gente sabe bem, a gente trabalhou nesse assunto aqui. Aí a gente vai, né, trabalhar a questão da análise por múltiplos, e ele diz assim, ó, os múltiplos são indicadores de mercado muito utilizados para comparação analítica entre empresas. Os múltiplos levam em consideração a cotação das empresas listadas na Bolsa de Valores e parte do princípio lógico de que empresas e ativos semelhantes deverão ter preços e múltiplos semelhantes. Normalmente, a abordagem por múltiplos é, né, muito útil quando existe uma diversidade de empresas que seja possível compará-las, né? E dados confiáveis relativos ao mesmo setor. Possui também como vantagem a simplicidade, né? Aí a pessoa vai conseguir verificar, né, com empresas do setor se essa empresa ou o valor das ações, se ela está muito valorizada nesse momento ou não. Então aqui eu tenho alguns indicadores, né? Então um deles, lucro por ação, representa a divisão do lucro líquido da empresa pelo número de ações.
ou seja, ele vai identificar quanto que cada uma das ações, né, qual que é o lucro por ação, também tem a sigla, né, LPA, lucro por ação. O outro, valor patrimonial da ação, representa a divisão do patrimônio líquido da empresa pelo seu número total de ações. Aqui é bem interessante, ó. E a gente vai trabalhar, depois do intervalo, né, a gente vai abrir e vocês vão ver que no site eles trazem lá o valor patrimonial da ação, ou seja, ele pega o patrimônio líquido da empresa, divide pela quantidade de ações que aquela empresa tem negociadas, né, ações ordinárias, preferenciais, e ele vai descobrir qual que é o valor patrimonial. Então, de um lado, você pode ter o valor patrimonial e no outro você tem o valor de mercado, que ela está sendo negociada. Então, valor patrimonial dela, 40, e ela está lá sendo negociada a 32. Pô, tá mais barato do que o valor, né, patrimonial lá contábil, tá? Não é tão comum, né? Mas beleza. Ou você vai ver que está muito próximo, ou você pode ver situações que estão muito distante, né? Semestre passado, quando eu estava com a turma, né, teve alguns assim que eu me assustei, assim, que o valor considerado o valor patrimonial estava bem distante, assim, porque o pessoal se empolga com a ação e fala assim, vamos comprar, tá, a empresa é boa e coisa e tal. Aí alguém assiste, sei lá, o material, alguns dias depois, cara, o preço da ação já está subindo, já está lá em cima, e o pessoal continua comprando. Então aquilo vai subindo, ele acaba se distanciando um pouco, né, do que seria realmente o valor patrimonial. Beleza, essa empresa subiu, o cara acreditar, ok, né? Se não, o mercado acaba se ajustando, ou seja, ela acaba dando uma baixada ali para ficar dentro do valor tido como valor justo. Aqui, o índice preço sobre lucro, o que ele mede? Ele vai pegar o preço da ação e o lucro lá da ação. Se a gente for analisar, vocês pensem o seguinte, ó, se o preço da ação for 20 e o lucro dela, né, for de 5 anual, né, se R$20 e R$5 anual, significa, eu pego 20 dividido por 5, vai dar 4. Significa, até para considerar o seguinte, ó, que em 4 anos, com os lucros, com os dividendos, né, eu acabo pagando o preço da ação. Né? É uma forma de você analisar a questão sem considerar o dinheiro no tempo, né, em quanto tempo que com os resultados dela aquela ação se paga. Tá? Um outro indicador aqui é o preço, que é a ideia do preço de mercado, né? E o valor patrimonial da ação. Então, representa a divisão do patrimônio líquido da empresa pelo seu número de ações ali, né? Aqui você consegue fazer aqui uma análise desse múltiplo, na minha concepção, que não é o que está escrito tanto ali, mas é analisar, por exemplo, assim, ó, o preço de mercado pelo valor patrimonial da ação, que é o que está aqui, ó. Preço pelo VPA. Tá? Bem interessante aqui também. E daí ele vai entrar a ideia, né? O que vem a ser o preço justo? Vejamos a explicação de quem entende o assunto. Para os pesquisadores, né? A gente já viu até algumas coisas sobre o Gordon, né? E o Shapiro, quando a gente foi trabalhar a questão do custo médio ponderado do capital, né? Não se preocupe, ninguém precisa decorar aqui os autores, tá? Então diz assim, ó, para os pesquisadores de técnicas de avaliação de empresas, né, o valor de uma ação é igual ao valor presente de seus dividendos esperados. Então, o que ele faz? Ele pega o valor dos dividendos que a pessoa, né, imagina que ele projeta lá na frente, ele vai trazendo isso lá no futuro, ele traz a valor presente. E daí, com isso, ele consegue identificar qual que seria o valor justo. Né? Eu posso pegar esse valor, posso botar os dividendos, até continuando, eu posso considerar lá o valor da ação lá na frente, trazer tudo a valor presente e achar, ou só com os dividendos, se eu falei que eu quero justamente que o lucro pague o valor da ação, tá? Aí depois aqui outra autora complementa dizendo que o valor de uma empresa é diretamente pelos seus fluxos de caixa futuro, descontando-os a valor presente, sendo que haverá a criação de valor apenas quando as empresas investem em retornos que excedam os custos de capital. Um dos nossos assuntos mais adiante é o orçamento de capital. Daí a gente vai trabalhar com técnicas como o valor presente líquido, taxa interna de retorno. Quando a gente está fazendo esses dividendos a valor presente, trazendo esses dividendos num futuro, trazendo eles a valor presente, é o cálculo do valor presente líquido, tá? Que a gente vai trabalhar mais adiante. Aqui eu deixei porque é a continuação do material. De forma geral,
Se a gente pegasse o investidor que está vendo isso aqui, ele não aprendeu sobre valor presente líquido e ele ia tentar destrinchar o fazer, né? Mas ao longo das nossas aulas, mais adiante, vocês vão conseguir fazer isso aqui, inclusive com o mercado de ações também, tá? Aí aqui um pouco a respeito do autor aqui, né, do Gordon, e do outro aqui, quem que é o outro autor da faculdade. E aqui os modelos de fluxo descontado. Um deles baseado, né, nos dividendos, a ótica pelo patrimônio líquido, e a outra baseado no retorno que ele consegue ter no fluxo de caixa, né? A ideia de valuation, né? Se fala muito a respeito de valuation. Eu, final de semana, estava estudando a respeito da legislação tributária, os impostos federais, e estava falando justamente a questão da incorporação e situações onde, né, a empresa maior compra menor, tipo peixão compra peixinho, e ele acaba não compensando aqueles prejuízos que ele tinha. Aí o treinamento é com o auditor da Receita Federal. O cara é auditor da Receita Federal há 16 anos e ele participa como membro do CARF. Então, ele falou assim, eu não acredito que o contador, o gestor, administrador, na hora que ele avaliou a empresa, ele não avaliou que ele somente poderia compensar 30% daquele prejuízo, né? Eu não acredito que ele, na hora que ele fez a valuation, que ele fez toda a avaliação do negócio, que ele não tenha considerado o negócio como um todo. Eu acho muito difícil, né? E daí do porquê que ele era desfavorável, ou até que um outro procedimento de não incorporar. Se vocês vão ver, isso é matéria de tese tributária que aparece bastante, né? E daí tem todo um planejamento tributário bem interessante, tá? Mas me veio o nome porque eu estava estudando no final de semana e o auditor da Receita falou justamente a questão do valuation, tá? Legal. Então aqui eu tenho, né, em relação à aquisição ou venda da ação, valor de mercado e o valor intrínseco, né, dependendo da situação. Então, quando o valor intrínseco for maior do que o valor do mercado, você vai comprar ou vai ficar com as ações. Quando o valor de mercado está maior do que o valor intrínseco, ou seja, o valor de mercado é maior do que aquilo, o valor que você considera o valor justo, né? Aí você vende. Por quê? Porque ela está super valorizada. Essa é a ideia, né? Aí diz assim, ó, o valor de mercado é o preço da ação no momento. E o valor intrínseco é aquele calculado pelo analista usando algum modelo de avaliação de ações, né? Aqui ele vai trazer um exemplo do que algo que a gente já trabalhou nas nossas aulas lá na inicial. Ele traz uma situação, ó, a lua nova promete um dividendo de 4 por ação, né? Qual que é o resultado que vai ter por ação? Lucro por ação de 4 por ação, e o sócio exige um retorno de 0,16 ao ano. Lembra quando a gente trabalhou sobre o custo do capital próprio, o KP, né? Aqui ele traz uma questão de crescimento. Então, eu já trouxe aqui com a fórmula, né? A gente está só fazendo um bate-papo aqui sobre o assunto. Então, ele traz, ó, dividendo dividido pela taxa. Se fosse 4 dividido por 0,16, quanto que dá, pessoal? 4 dividido por 0,16. Vocês têm a calculadora ali. O que acontece, né? Quando eu tenho um crescimento, eu vou subtrair o crescimento. Então, ó, fica 25. Então, 4 dividido por 0,16, se a empresa não tivesse um crescimento, o valor dessa ação, conforme o critério, que foi que a gente aprendeu sobre o custo do capital próprio, lembram? Seria 25. Mas como ele considera que esse dividendo vai ter um crescimento, né? Seria, ó, 4 dividido por 0,16, eu tenho que fazer 0,16 menos 0,6. Vai ficar 4 dividido por 0,10. 4 dividido por 0,10, o valor justo dessa ação é 40. A gente chegou a fazer exercício sobre isso. Então, assim, ó, se estiver sendo vendida a 80 e o preço justo é 40, se eu tenho ações, eu estou no momento bom de vender, né? Se ela está sendo negociada a 20 e eu vejo que o valor dela deveria ser 40, é o momento certo de eu comprar, né? Aqui ele pegou e fez a multiplicação pela quantidade de ações. Ele disse, olha, a empresa possui uma quantidade, só permitir aqui o acesso da Sara. Ela possui uma quantidade de ações de 1 milhão, logo o valor dessa empresa, né, segundo esse critério aqui, seria 40 milhões. Aí
Aí a gente vai para um estudo de caso, tá? Então, já meio interessado em passar para vocês, mas eu vou deixar para depois. O que acontece? Quando a gente for falar de valor de mercado da empresa, né, mercado de ações e tudo mais, a gente vai ver que eles fazem o cálculo aqui, ó, considerando, obviamente, o preço que ela está sendo negociado na Bolsa. Teve uma notícia recente agora, em 2020, foi final de 2019 para 2020, a Hering, ela teve uma desvalorização nas ações, o mercado acionário viu que ela tomou algumas decisões que eles não concordaram, a empresa perdeu mais de 600 milhões de valor da empresa. Por quê? O valor da empresa é calculado, né, o preço lá, valor de mercado, tá? O valor da cotação pela quantidade de ações. As ações caíram mais de 12%, né, fez com que o valor de mercado da empresa diminuísse em 600 milhões. O que a gente vai fazer? Qual que é a minha ideia agora? Então, assim, ó, a gente conversou, né, sobre a análise fundamentalista. A análise fundamentalista é justamente compreender a economia, o setor, trabalhar na ideia da economia, o setor, a empresa onde está inserida, analisar o resultado da empresa, os indicadores econômicos da empresa, para ver se vale a pena investir ou não, né? A ideia seria a ideia do investidor do tipo Warren Buffett, né, buy and hold as ações, e o outro lado seria o especulador, que seria a análise técnica ou gráfica. O que nós vamos fazer? Vocês viram se ele recebeu? Oi? Quem? Desculpa. Oi? Não, não era nada. Então tá, pessoal, minha ideia é o seguinte, então. Nós vamos fazer nosso intervalo. Depois do intervalo, nós retornamos. Aí nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. O que a gente vai, o que eu quero fazer com vocês? Eu vou acessar junto com vocês a B3, vou acessar outros sites que a gente consegue obter as informações, e depois eu vou deixar que vocês tenham um tempo livre também para pesquisar algumas ações e para a gente fazer uma socialização. Então, ao invés de eu botar você para calcular, eu vou mostrar já os resultados aparecendo com os cálculos, né? E daí vocês vão conseguir pesquisar. Beleza, vou fazer nosso intervalo, e assim, deixa eu até já aproveitar já para não deixar também a Sabrina sem a resposta, né? A respeito do nosso conteúdo que vai cair na prova, Sabrina, na semana que vem a gente vai fazer tipo uma revisão. Esse nosso assunto, análise fundamentalista, que é a questão dos indicadores, eu vou puxar ele para a nossa M2. Então, esse assunto de hoje, eu não vou cobrar ele para M1. A gente vai trabalhar, já vou adiantar então um pouco, né? A gente vai trabalhar, a gente fez uma revisão sobre juros simples, juros compostos e desconto comercial, certo? Vou colocar algumas questões sobre isso. Vou cobrar também de vocês custo do capital, administração do capital de giro e alavancagem. E na última aula a gente trabalhou com a questão do risco dos clientes, que a gente trabalhou os Cs do capital. A gente viu que aquele conteúdo era bem tranquilo, bem legal de trabalhar, né? Eu acredito que esses são os conteúdos da nossa avaliação. Semana que vem, eu vou fazer uma revisão com vocês. E depois do intervalo, eu quero conversar com vocês a respeito da atividade da tutoria, quando é que é a data de entrega para vocês, que daí, dependendo se ficar alguma dúvida, eu consigo também fazer uma... Claro, se daí já passou a data da atividade, né? Aí eu posso fazer uma revisão, posso ver todas as contas ali, se ficou alguma pendência, alguma coisa assim. Pode ser? Beleza? Posso sim, posso sim. Vou aproveitar e já vou comentar agora, então, enquanto está gravando. Das atividades avaliativas, a gente foi fazendo vários exercícios em sala de aula, tá? Então, qual que é a minha ideia? A gente fez vários exercícios. Esses exercícios são as nossas produções textuais. As nossas produções textuais, então, todos os nossos encontros a gente teve atividade. Eu botei, vocês trabalharam bastante, né, exceto hoje, que a gente não vai fazer nenhum exercício que eu vou pedir que seja entregue, mas todas as vocês foram fazendo exercícios. Isso foi a produção textual, ou seja, são os 2 pontos. A nossa prova, que vai acontecer, agora não me recordo se é 10, 11, né, na terça-feira, não da semana que vem, da outra, vai valer 6 pontos. São 25 questões objetivas e 2 discursivas. São 6 pontos. E os outros 2 pontos são atividade da tutoria. Então, vai ser 6 da prova, produção textual que vocês já foram fazendo. Se alguém ficou me devendo, né, daí a gente vê para entregar e para ter atividades. A gente vai fazer um intervalo, depois eu comento mais alguma coisa sobre isso. E os 2 pontos da tutoria. Aí a gente fecha, tá?
não da turma de vocês, mas de outra turma tinha me perguntado a respeito se teria uma resenha, porque a gente sempre trabalhou com resenha. A resenha pode ser uma produção textual. Vocês foram fazendo diversas produções textuais, não tem nenhuma outra resenha. São os exercícios que a gente fez em aula, a tutoria e a prova. Beleza? Respondido? Ficou tranquilo? Acho que sim, né? Porque às vezes o pessoal começa a ficar assim, meu Deus, será que tem mais trabalho, mais trabalho? Não. Oi. Professor, ali na sala de aula tem ali uma atividade para complementar